Nós vamos então agora à leitura da palavra de Deus. Bispo Paulo ministrou sobre Filadélfia, pois eu vou ministrar para vocês sobre Éfeso. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Quando a gente vai em São Paulo, a gente encontra em São Paulo apóstolo de todo jeito. Tem cada coisa louca lá em São Paulo que diz que é apóstolo. Tem cada coisa doida que dá até vergonha. E o camarada vai lá e diz que é apóstolo. Quando fomos inaugurar a obra de Curitiba, que anunciou o apóstolo Adelino de Carvalho, o apóstolo Davi Efraim, um empresário, dono de uma rede de rádio, falou assim: eu sei que o senhor é um homem honesto, honrado, mas aqui apóstolo é muito mal falado, porque dá calote nas pessoas, não paga as pessoas, é uma coisa de louco. Em São Paulo tem cada coisa doida que fala que é apóstolo, que dá vergonha. Dá vergonha. Mas isso está na Bíblia. Os falsos apóstolos, está na Bíblia. Carta à igreja em Éfeso. E eu conheço Éfeso. Muita gente aqui viajou comigo na Grécia e fez a viagem do apóstolo Paulo e conheceu Éfeso. Eu conheço Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu tenho as 7 estrelas e tenho 7 castiçais. 7 quer dizer estrela perfeita, e os 7 castiçais, o castiçal perfeito. 7 na palavra de Deus quer dizer perfeição. A Bíblia diz que Deus tem 7 espíritos. Não é que Deus tenha 7 espíritos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não. Se for contar, Deus tem milhões e milhões e trilhões e quatrilhões. Ele tem miríades de espíritos, que são os anjos e arcanjos. Mas o Espírito de Deus se apresenta como 7 espíritos, porque 7 é o número perfeito, quer dizer poder perfeito. 7 espíritos, 7 estrelas, revelação perfeita. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste desanimar. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste,
e arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se isso não acontecer, virei a ti e removerei do seu lugar o teu castiçal, caso tu não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Nicolaítas eram aqueles materialistas que deixavam de cumprir votos a Deus, de servir a Deus, de entregar o dízimo a Deus, por amor a Mamon. Mamon é o Deus falso do dinheiro. Sabe aquelas pessoas que acreditam que o dinheiro compra tudo, que servem, vivem em função do dinheiro? A doutrina dos nicolaítas, ela se baseia no egoísmo e no pensamento materialista. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Palavra de Deus. Podeis assentar. Eu conheço Éfeso e as ruínas de Éfeso, porque hoje a cidade de Éfeso não existe mais. Era uma cidade portuária, rica, seus portos eram portos de grande comércio. Homens e mulheres eram ricos na cidade, uma cidade economicamente produtiva, e pessoas viviam muito bem dentro da cidade, e havia prosperidade, e todos tinham fartura, porque o mar servia a Éfeso. E ali havia o maior porto da Europa. Deus então afastou o mar de Éfeso, e o porto se perdeu, e a cidade empobreceu, e os homens empobreceram, e as famílias empobreceram, e a crise aumentou, e a igreja sucumbiu, porque o povo de Éfeso cometeu um pecado. Um pecado. O pecado do povo de Éfeso não foi o pecado do adultério, foi pior. O pecado da igreja de Éfeso não foi o pecado da desonestidade, nem da prostituição, nem do ódio. Foi pior. O pecado do povo de Éfeso não foi o pecado da inveja, foi pior. O pecado da igreja de Éfeso não foi o pecado da mentira, foi pior. Não foi o pecado de deixar de orar, não foi o pecado de deixar de falar a palavra de Deus, não foi o pecado de deixar de tomar a Santa Ceia,
Não foi o pecado de deixar de estar na casa de Deus no domingo, foi pior. Não foi o pecado de deixar de jejuar, foi pior. Não foi o pecado de deixar de orar pela madrugada, foi pior. O pecado da igreja de Éfeso que levou à desgraça da igreja e da cidade foi porque eles abandonaram o primeiro amor, perderam o entusiasmo pelas coisas de Deus, abandonaram a igreja que o Espírito Santo os havia colocado, como o Espírito Santo colocou você e você aqui, e você precisa respeitar o Espírito Santo, que o Espírito Santo faz aquilo que o Espírito Santo fez quando ele se uniu você a mim, quando ele uniu você a mim num só corpo, o corpo de Cristo, numa só obra, esta obra do reino dos céus, numa só visão, a visão da revelação. Tem que se respeitar a obra do Espírito, e deu a você entusiasmo pelo milagre, entusiasmo pela cura, entusiasmo pela libertação, entusiasmo pelo jejum, entusiasmo pela palavra, entusiasmo pela ceia, entusiasmo pelo castiçal, entusiasmo pela arca, entusiasmo pela estrela, entusiasmo pelo castiçal da segunda glória, entusiasmo em combater com a espada do arcanjo Miguel o mal, entusiasmo em dar o brado de vitória e dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esta vibração toca a Deus, esta vibração toca o coração de Deus. Então Deus se depara com a igreja de Éfeso, que disse: vocês vão perder o que têm, porque perderam o primeiro amor, porque perderam o entusiasmo. Porque antes era uma igreja que colocava a cabeça no pó, antes era uma igreja que o povo era como nós somos, não dormia de noite para poder clamar a Deus. Antes era uma igreja que cantava com alegria e dançava. Antes era uma igreja que ofertava, entregava o dízimo com alegria. Antes era uma igreja fiel, apostólica, remida, triunfante. Mas não vigiaram. E o perigo é quando a igreja se torna uma igreja grande como a nossa, uma obra grande como a nossa. E aí você então estufa o peito e diz: eu sou da igreja Reino dos Céus, eu sou o bispo da igreja Reino dos Céus, eu sou bispo da igreja Reino dos Céus, sou presbítero de uma igreja grande, eu sou presbítero de uma igreja grande, eu sou diácono de uma igreja grande, eu sou diaconisa de uma igreja grande, eu sou guardião de uma igreja grande, da igreja Reino dos Céus, eu sou levita da igreja Reino dos Céus. E eu digo a você: você não é nada, nós não somos nada, Deus é que é tudo na nossa vida. Eu sei que eu estou ferindo o orgulho de muita gente que está aqui e que se acha, que pensa que é o bambambam. Mas eu quero que você entenda uma coisa: nem eu e nem você e nem ninguém pode se gloriar diante de Deus, porque Deus disse assim: eu não dou a minha glória para ninguém, eu sou o Senhor e não há outro diante de mim. Quando Moisés levantou o cajado e o arcanjo Miguel abriu o mar vermelho, e diz a Bíblia que ele foi à frente, e o mar vermelho se abriu, depois que o povo de Deus passou,
O arcanjo Miguel foi para trás do povo e fechou o Mar Vermelho. E o exército de Faraó vinha no meio do Mar Vermelho, quando as águas fecharam e os inimigos foram todos submersos, morreram afogados. O tempo fechou. Fala comigo, o tempo fechou. O tempo fechou. Fala de novo, o tempo fechou. Eu mandei você falar forte, o tempo fechou. O tempo fechou. O tempo fechou. O tempo fechou. Eu falei para falar forte, o tempo fechou. Para os nossos inimigos. 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 O que aconteceu para os nossos inimigos? O tempo fechou, o Mar Vermelho fechou e o exército de Faraó morreu. Quando eu falo que o arcanjo Miguel mata, tem gente que fica assim assustado, mas é verdade. Quer ver morte? Vou te ensinar a ver morte. Quer ver morte? Quer? Levanta contra um desses que estão aqui, que tem um pacto com o arcanjo Miguel, para você ver onde você vai parar. Traz a câmera aqui bem perto de mim. Eu estou falando com você que está me assistindo pela televisão, que mexe com macumba, magia negra e tudo quanto é porcaria do inferno. Não mexe com uma ovelha do reino dos céus, não, porque você vai cair duro, morto, frio, com esses Exu, tudo que está do seu lado. Não se levanta não, porque se levantar vai cair. Vou te dar um conselho: sai da minha frente, saia da frente desse povo, porque à nossa frente tem um exército com a espada desembainhada. Eu vou te derrubar. Eu vou te derrubar. Você que se levantou contra esta mulher, contra este homem, eu vou te derrubar. Eu vou destronar você. Eu vou te envergonhar, porque eu estou aqui pelo poder do nome de Jesus. Caia por terra! 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 Eu sou um profeta de Deus. Pergunte quem um dia se levantou contra esta obra, para você saber se ficou de pé. Alguns nem vivos estão mais. Mexe comigo e morre. Olha para o seu irmão e fala: mexe comigo e morre. Tenho, porém, contra ti, diz a palavra de Deus. Interessante que a igreja era maravilhosa, né? Uma igreja rica, ofertante, dizimista. Mas Deus disse assim: tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor.